Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Hoje, nesse blog diário, vamos falar sobre inferno. O inferno não é nada mais e nem menos do que aquilo que nós produzimos de falsidade. Existem pessoas que ele consegue interpretar o inferno do outro, por exemplo. Nesse tempo, ele vai usar a sua imagem para representar esse inferno, né? E é isso que às vezes aconteceu no Cristo há 3 milênios atrás, por exemplo, né? A falsidade começou a nascer pelo sacrifício do corpo vivo. Jesus fez um inferno no Cristo. Quando ele matou Emanuel, ele formou um inferno no Cristo. E com isso tudo, começou a propagar a falsidade das pessoas. Elas não conseguiam mais relacionar o seu bem, né? Alguns faziam isso por interesse, né? Porque muitas das vezes quando você cria uma centraleza e essa centraleza ela é falsa, você não pode perder a visão, muitas das vezes perder a visão do reino de Deus. Você tem que trabalhar da mesma forma. As coisas estão ruins, você tem que ir lá, falar assim, olha, as coisas vão melhorar, espera um pouco. Por quê, irmão? Se esse julgamento da maldade humana não é para mim, é para o outro, eu tenho que ter paciência, porque Deus vai fazer cair chuva sobre justo e injusto. Deus vai cair palavras de mal, né? Fazer cair palavras sobre essas pessoas que são boas e as pessoas que são ruins. Porque é assim que acontece. A chuva, ela representa a palavra de Deus, muitas das vezes, né? Ou então pode representar a palavra nossa mesmo, né? Você vai ali relacionar uma pessoa, o seu interesse, vai ali relacionar a honestidade a outro corpo. Então, seja uma palavra sua mesmo. Mas quando se trata de Cristo, toda a palavra vem de Deus. Quando se trata da Bíblia, é a palavra de Deus, sendo ela sagrada ou não, sendo ela alinhadas com os propósitos da vida eterna, ela é a palavra de Deus. Pastor Samuel, por que fez isso? Irmão, se não for por você, se você fez o bem o tempo todo, parabéns, tá? Segue o seu caminho. Mas nesse meio termos, há muitas pessoas maldosas tentando possuir o poder de qualquer forma, né? Essas coisas, a melhor coisa, eu gosto muito desse tempo, desse reino, muito bom, irmão. Sistema político, pessoas, é a melhor coisa. Eu não gostaria de ver pessoas fazendo uma guerra física, que nem no tempo de Davi você ia, né? Eu já tenho dito isso, você ia para a guerra para representar uma física, um corpo, uma pessoa. Irmão, que liberdade você tem de relacionar a Deus com isso? Não tem. Aí do outro lado, de a situação, as pessoas representam. Não tem bem nisso, não tem. Do outro lado das pessoas, não tem chance das pessoas se arrependerem. A pessoa para tomar posse, poder, é inexplicável você desfalecer sem conhecimento quando se trata da inocência das pessoas. É inaceitável às vezes você representar um poder com sangue de pessoas. É certo isso. É uma coisa inexplicável. Como que o homem consegue entender que o dinheiro é mais melhor do que a pessoa, que o poder é mais do que as pessoas? Não, nenhum poder pode ser mais do que uma pessoa, entende?
É claro que nesse meio termo todos nós estamos vivendo por ato consequente. Muitas das vezes você vê uma pessoa ali em uma determinada situação que a natureza dela provocou as suas consequências, o seu pecado. Não é questão de muitas das vezes você chegar e falar que vai resolver o problema das pessoas todo que está em crise. Não vai. Isso vai depender de cada um dela, de cada uma das pessoas. Vamos para o gráfico, ok? Então, inferno, né? Eu quero que vocês entendam rapidamente que o inferno, ele vai ser representado por Cristo em determinada situação. Por que o inferno vai ser representado pelo Cristo? Porque o bem e o mal vai estar com ele. Ok? O bem e o mal de Deus vai estar representando, já está com ele, vai estar com ele, o bem e o mal. Lembrando que esse bem que está no Cristo, é o próprio poder de Deus que está incumbido nele, ok? É o próprio poder de Deus que está incumbido nele. A gente não vê, né? Porque a gente se escandaliza na obra do homem, a gente se escandaliza. Então, ele, nesse meio termos todo que não, então a terra, então ela se tornou um inferno, coisas que o homem criaram para relacionar a Deus, que é falso, criaram para relacionar o homem, que é falso. Várias situações aconteceu nesse 3 milênios, né? Nesses 2 milênios até aqui, tendo uma oportunidade, lembrando sempre que não há propósito, não há promessa sobre a vida das pessoas. Há proposta de o quê? De uma proposta de paz. Vocês conhecem a verdade, e se vocês quiserem ficar livre da mentira, fica livre e começa a relacionar a sua verdade. Então a verdade que está dentro de você, ela vai te dar a liberdade para você relacionar apenas o bem. Porque se você relacionar o mal, você vai ficar preso. Vai ficar preso. É a mesma forma no dia de hoje, irmão. Tudo que você vê na sociedade é uma graça incrível. É só você entender. Ó, o ladrão foi lá e roubou. Ele está mostrando que ele é irrelacionável. Porque ele está tirando coisas das pessoas. Ele matou, ele é irrelacionável. O que você vai fazer? É ato consequente, coloca na cadeia. Não tem relacionamento para ele, não é bom relacionar, não consegue relacionar o bem das pessoas, joga ele na cadeia lá e deixa lá. Né? Hoje é esse sistema. Não significa que eu estou concordando com isso, tá, irmãos? Que em alguma determinada situação, né, eu posso ter um outro ponto de vista a respeito disso, mas eu quero dizer a princípio, e hoje tudo que acontece é dessa forma. Se você errou, por exemplo, você vai ficar preso. A nosso corpo, a nossa liberdade, por exemplo, que desse momento eu acho que nós teremos que ficar livres para relacionar as pessoas, para que elas usem a sabedoria uma da outra. Nesse meio termo, se você errou, por exemplo, a sua consciência, a sua essência, o seu ato consciente vai ficar preso aqui no corpo. Ele vai trazer o espírito dele aqui e vai formar um corpo corrupto. Olha, se eu ver que um corpo está em crise, por que eu vou me relacionar o meu corpo a ele? Não preciso. Se ele está em crise, ele tem que resolver a crise dele para ele se tornar uma pessoa relacionável. O que eu quero dizer? Se eu tenho essa visão, eu vou entender que aquele corpo está preso nas suas criação. Ele está preso, ele não tem origem, ele não é relacionável. Então, automaticamente, se eu tiver essa percepção, eu consigo ver que ele está preso. Ele não consegue fazer nada de bom para a sociedade. Ok? E o inferno, ele foi criado nisso. Lembra da palavra de Emmanuel? Ele diz, olha, irmãos, não tem mais ao homem, tem mais a Deus, porque ele tem poder para jogar vós no inferno de corpo e alma, né?
de espírito e corpo. Lembrando que aqui, irmão, pode ser a alma, tá? Aqui é a alma do corpo que foi morta. Mas para ele se formar completo, ele tem que voltar aqui, ok? Porque é aqui que tem vida. É um dependendo do outro. Lembrando que está no mesmo espaço de tempo, ok? Rapidinho. Então esse aqui vai mandar em tudo, ele manda em tudo, ele volta aqui, ele forma um inferno na sua vida, ele forma um inferno, e assim foi criando todo o anticristo, o antissocialismo, o mundo se tornou um inferno, né? As pessoas querem relacionar poder, mas não querem relacionar honestidade. Elas querem relacionar o sexo, mas não quer relacionar o amor, não quer entendê-la. Ele não quer entender o corpo do outro, não quer entender a necessidade do outro. Olha, vamos fazer um sexo, por exemplo. Eu acho que isso vai resolver as coisas. Irmão, seu corpo está em crise, nada vai resolver as coisas, né? Em alguma situação, dentro de alguma capacidade da pessoa entender, você pode até, muitas das vezes, manobrar essa situação, né? Desde que você seja ato consciente. Se você é ato consciente, você pode relacionar com uma pessoa que esteja incrível, que esteja em crise. Você pode relacionar uma pessoa que esteja em crise, um outro corpo que esteja em crise, e não entrar em crise. Porque muitas das vezes, por exemplo, dentro da sua casa, dentro da sua família, existem pessoas que estão em crise. Aí você vai falar assim, não posso me relacionar a ela. Irmão, você pode evitar até certo tempo, mas se vocês têm família junto, construído junto, vocês têm que carregar aquela situação até num ponto que você deva ir com responsabilidade, para que você não venha pedir o sacrifício dela, nem ela o seu. É simples assim. Você tem a sabedoria de corpo, tem a manobra de corpo, né? Tem a habilidade mental do homem, tem a manobra consciente, ato consciente de corpo, a sabedoria de espírito, por exemplo. Tem também a sabedoria de corpo, uma mediação entre uma coisa e outra. E dessa forma você pode usar muitas das vezes a emoção do outro, né? Dentro de uma situação para criar um relacionamento de corpo, né? Uma sabedoria de corpo. A sabedoria de corpo existe, tá, irmão? Ela é formada pela emoção, da mesma forma, né? Pela emoção, você que joga uma temperança nela. A pessoa está muito autista demais, então você deixa ela estar nessa situação para ela se confrontar consigo mesma, vai e desse meio termos você vai se preservando e carregando essa situação, né? É óbvio que em alguma situação aquele corpo consciente ele vai sofrer as consequências, ok? Mas se ele conseguir fazer isso muito bem, os prejuízos dele vai se tornar em sabedoria e não vai ter prejuízo se você estiver agarrado com Deus, ok? Vamos com mais uma ilustrativa aqui para a gente entender rapidamente o que é o inferno, ok? O inferno, irmão, ele vai estar nesses dois olhos das pessoas, nessas duas formas de olhar, nesses dois olhos, né? Irmão, em determinada situação, ele pode relacionar qualquer coisa. Quando é inferno, não existe consciência, não existe. Quer dizer, existe, mas eles não vão usar, não vão. Eles vão transformar tudo. Eles vão transformar tudo em benefício próprio. Vão transformar tudo em benefício próprio. Aí, o ato consciente, ele vai estar ligado ao poder, dinheiro. Em alguma situação, irmão, eles podem alcançar ele pode alcançar uma certa condições emocional. Não vou dizer glória, porque existe essa glória que vem para nós de forma de falsidade, que ela é um ato emotivo. Elas nos falsificam, né? Eu estou feliz, eu ganhei um dinheiro, tal. Irmão, essa felicidade vai durar pouco.
né? Ainda mais uma pessoa que muitas das vezes não sabe usar o seu dinheiro econômico, não vai, ela vai durar pouco. Então existe essa glória falsa que as pessoas se engrandecem com uma situação e ela vai alcançar essa situação. Ela vai alcançar no ato inconsciente do corpo, ela vai alcançar essa situação. E aqui tudo, ela vai relacionar tudo. Dinheiro, né? Dinheiro, sexo. Geralmente é esses dois. Geralmente é esses dois. Lembrando que o sexo vem primeiro, tá, irmão? Na primeira intenção. E o dinheiro na segunda intenção. Essa primeira e segunda intenção, ela é totalmente falsa, ok? Ela é totalmente falsa, né? Em termos passados, nós falamos de uma intenção, a primeira intenção do ato consciente do poder de Deus, né? Que Ele habita em nós e vem como morto, mas com sabedoria você pode transformar Ele em coisas boas, em palavra da vida. Mas esse aqui, ó, essas duas intenções, ela vai sempre transformar. O sexo ele vai ligar aos atos emotivo do corpo. Não precisa representar exatamente o sexo, entende isso? É um ato emoção. Ah, eu ganhei um dinheiro. Você vai ficar alegre, feliz. Então você vai relacionar o seu corpo por ato emotivo. Isso é representar sexo. É você grandeza. Ah, você está bonita, está feia, você tem lá. Você está sendo provado, reprovado na expressão visual. Isso é o sexo, é a alegria que você vai ter, mas ela é passageira. Você vai entender que é uma falsidade. Não existe ato consciente, não existe essência, não existe ato consciente, não existe primeira intenção do entendimento, da harmonia do poder, do seu poder, do ato consciente do corpo. Não vai existir. Aqui o dinheiro, irmão, o dinheiro ele vai representar o poder, ele vai representar o seu espírito, certo? Espírito. E aqui o corpo, ele vai imitar um bem, você está vendo? Ele vai imitar um bem, mas ele é falso. Ele vai continuar imitando o bem, mas é falso, é falso. São coisas que não têm raiz. Ela vai te jogar para baixo a qualquer hora, pode ter certeza que ela vai te derrubar, ela vai transformar o seu mundo aqui, ó, o seu humilde, simples e humilde, o mundo, porque ele é simples e humilde, só que se vocês não reconhecer que vocês é simples, eles vai transformar o seu mundo em uma desgraça. Essa desgraça emocional é o inferno que as pessoas falam, né? É um inferno. O inferno não é físico, irmão, ele é espiritual. Ele é a forma que nós entendemos erradamente, equivocada. Ele é a forma que nós relacionamos a pessoa equivocadamente. Ele existe, tá, irmão? Existe, mas não do jeito que as pessoas falam. É igual eles falam que existe anjos, mas coloca asa em anjos. Eles falam que existe um monte de coisas, mas eles mente falam que existe o inferno, mas aí eles colocam lavra, né? Irmão, tudo mentira, tá? Tudo mentira, falsidade pura. É falsidade pura, porque o inferno são nós que provoca ele. Nós mesmos, nós que provocamos eles. Até mesmo as pessoas, os grandes sábios, os grandes atos conscientes da vida toda, do poder de Deus, eles mesmos provocam o inferno, eles mesmos provocam. Em uma determinada situação, eles entendem, olha, não vamos dar conta desses atos emotivos, sem razão. Eles sempre pensam que está fazendo a verdade, mas está fazendo tudo errado. Então eles perdem a paciência. Eles vendem a sua imagem para esses povos e começam a propagar a falsidade, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Deus seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.